Todos, bem-vindos à comemoração dos 30 anos do Visgraf. A gente vai começar nessa primeira parte mostrando um pouco do trabalho que a gente realizou nesses 30 anos, começando com nossos trabalhos na área de animação por computador. Nosotros somos la máquina tanquera. La máquina tanquera. Tanquera. La masa popular, el tango. El tango. Tanquera. La máquina tanquera.
O chefe da folia pelo telefone manda me avisar. E com alegria não se questione para se brincar. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar. E com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 deixa de andar para trás, oh rapaz. Ai, 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 fica de vocês capazes de ver. Ai, 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 deixa de andar para trás, oh rapaz. Lícia, espera. Por favor, antes de você ir embora. Sim. Você que já viajou por outros mundos, pra lá e pra cá, eu queria te pedir uma coisa. Diga, Wood. É assim, me ensina uma coisa que você aprendeu lá fora. Claro. Uma coisa simples. Uma coisa fácil de eu entender. Diz. Assim, tipo voar. Voar? Isso, voar. Você disse voar? Aham. Voar é muito fácil, Woody. É muito simples. É só você se concentrar. Prestar atenção na sua respiração. E deixar o seu corpo fluir. Deixar o seu corpo voar. Peraí. É assim, então? Ai. Eu vou conseguir, hein, Lilith? Lilith, eu consegui. Lilith, eu tô voando. Eu disse pra você que eu ia conseguir, Lilith. Eu tô voando. Lilith. Bom, então agora eu vou mostrar um pouco do trabalho de música, matemática e computação que a gente vem fazendo aqui no Laboratório Visgraph. Um trabalho, a linha de pesquisa um pouco mais recente que a animação. And I'm here to present Pandeiro Funk, experiments on rhythm-based interaction. Instituto de Matemática Pura e Aplicada. And, well, my question is how to make the computer listen and react to music in an improvisation situation.
de março fechando o verão, é promessa de vida no teu coração. La télévision, ça n'existe pas. Si tu dis la radio, ça n'existe pas, quoi. Mais si tu dis un arbre, ça existe. Si tu dis une vache, ça existe. Tous les trucs, qui est création pratiquement moderne, quoi. N'existe pas, quoi. Sanji de Banker, 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 Sanji
É cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão, é promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma fé perdição. São as águas de março fechando o verão, é promessa de vida no teu coração. Pau, Kuludo, fim, Sirabane, resto, Beredogomani, pouco, Kilenjaju, caco, Stopa, vida, Kle, noite, Sayado, laço. Dule. São as águas de março fechando o verão, é promessa de vida no seu coração. Putain, en plus, je le faisais beaucoup ça.
mind. Oh yes, the devil was crossing me. He ain't no regular man. He don't need no regular sympathy. And now I have to tell the truth, y'all, because the devil is crossing me. Oh, devil, you may be a handsome one, but you going to tell lies. You might try to shake my hand, but you blowing smoke up to the sky. You ain't no regular man. You don't need no regular sympathy. And now I have to tell the truth, y'all, because the devil is crossing me. Ain't no regular man. You don't need no regular sympathy. And now I have to tell the truth, yo, because the devil is crossing me.
Bem, então agora nós chegamos à hora da nossa mesa redonda com os pesquisadores do VISGRAF, os atuais e os pesquisadores eméritos do VISGRAF. Então, vou convidar o Jonas Gomes, Paulo César, Luiz Henrique, Diego Nerrabe para virem aqui para frente. Aí o Luiz Velho abandonou a gente? Cadê? Bem, então a ideia aqui seria cada um falar um pouquinho, tipo uns 5 minutos, e aí depois a gente abrir para um papo geral aí de todo mundo, e mais comentários e dos pesquisadores e do People from VISGRAF, que essa é a razão que a gente está aqui. Então, eu sugiro essa ordem, primeiro o Jonas, depois o Paulo, depois o Luiz Henrique, o Diego e eu por último, porque eu comecei falando, então acho que é justo deixar todos eles falarem e eu terminado. Né? Então, deixa eu passar aqui para o Jonas. Passar para o Jonas. O que eu tenho que falar? O que você quiser. Boa tarde, pessoal. Bom, queria agradecer ao Luiz por me chamar aí para esse evento. Realmente, 30 anos passam muito rápido. O VISGRAF nasceu de um sonho meu muito antigo, na realidade, de infância, de ser cientista. Né? Na cidade do interior de São Paulo, pai e mãe analfabetos, eu botei na cabeça, eu descobri que brasileiro podia ser cientista, lendo uma coleção que eu tenho até hoje, maravilhosa, chamada Os Homens que Mudaram a Humanidade. E é muito interessante, porque o editor dessa coleção, que traduziu, era do inglês, cara muito interessante, porque ele, ao invés de simplesmente traduzir e colocar só cientistas estrangeiros, ele inseriu alguns cientistas brasileiros. E aquilo me despertou a atenção, porque eu achava que cientista era uma coisa, para mim, muito longe. Né? Cientista, eu ouvia falar do Einstein, etc. E aquela coleção, eu olhei e disse, brasileiro pode ser cientista? Tinha lá o Oswaldo Cruz, história maravilhosa lá da vacina, tinha o Vital Brasil. E aquilo eu disse, esse brasileiro pode ser cientista, eu quero ser cientista. E, apesar de todos os desestímulos ao longo de todo o estudo, desestímulo dos professores, que achavam que era um absurdo, que cientista não era carreira, que não dava dinheiro, coisas desse tipo, realmente eu não abri mão e devo ter perdido muitas oportunidades, mas acabei cumprindo assim, esse meu sonho de infância. Então, o IMPA foi fundamental, quer dizer, encontrei o IMPA quando eu decidi que matemática era a área que eu queria, e é muito engraçado, porque eu decidi pela matemática, do primeiro curso que eu fiz de computação no IBM 1130, usando cartão punched card, e eu achei aquilo uma coisa horrorosa, eu tinha que ir de madrugada, ficar numa fila. Aí eu conversei com o professor da universidade e perguntei, escuta, qual seria a área científica que eu deveria fazer para nunca ter que usar computador na minha vida? E aí ele falou, matemática pura. E aí eu fui fazer matemática pura. E é muito interessante, porque até o meu doutorado, eu realmente nunca tinha usado computador, detestava computador, não teria menor interesse de usar computador,
no final do doutorado, na minha tese de doutorado, é que veio aqui, e aí vem a diversidade do INPA, como é fantástica, né? Eu queria trabalhar com geometria, e veio aqui um pesquisador de Berkeley, o Wu Chang, e ele veio ficar 6 meses aqui no INPA. E o meu orientador aqui, que era o saudoso Manfredo do Carmo, ele falou: Jonas, o Chang trabalha nos problemas que você quer ver. Eu tinha feito algumas exposições do papers do Chang aqui nos seminários, e ele disse: cola no Chang, que ele é muito bom, etc. E foi o que eu fiz, né? Colei no Chang e começamos a conversar, e no meio de um almoço eu falei: olha, eu quero trabalhar nesse problema. E aí ele chegou e disse: olha, esse problema é interessante, era um problema realmente interessante, Blaine Lawson, vários outros matemáticos, ele próprio tinha citado que esse problema era relevante. E aí ele olhou para mim e falou: você sabe usar computador? Eu disse: não, detesto, né? Eu disse: mas por que você está perguntando? Ele falou: não, porque se você simular esse problema no computador, eu acho que você vai conseguir alguns resultados, ter alguns insights. E aí eu perguntei para ele: você usa o computador? Ele disse: não, se eu soubesse usar, eu já tinha feito simulação. E aí eu fiquei mais ou menos 1 mês tentando fazer com que o pessoal da informática do INPA, o INPA tinha uma equipe de informática, tentando fazer com que o pessoal simulasse para mim o problema. E depois de 1 mês, 2 meses, eu cheguei à conclusão que era mais fácil eu aprender computação do que tentar alguém aprender. E a computação que precisava, para a época, era uma computação bastante sofisticada. Você precisava ter computação simbólica. Na época não existia Maple, matemática, não existia nada disso. Então, computação simbólica era o Reducer, era uma linguagem de computação simbólica. Tinha que aprender, obviamente, a parte numérica, e tinha que aprender uma parte que, na época, também era considerado algo extremamente sofisticado, na tecnologia aqui no Brasil não tinha, que era a computação gráfica. Porque você tinha que fazer umas simulações de umas variedades de espaço hiperbólico, e tinha que ver o comportamento, etc. E então eu fiquei uns 8 meses da minha tese aprendendo isso, do zero, aprendendo computação gráfica, aprendendo a programar em Fortran, Basic, aprendendo computação gráfica, Reduce, e fazendo a simulação. Uma vez feita a simulação, foi realmente incrível. Em 3 meses eu resolvi os problemas. A simulação deixou claro alguns comportamentos viraram teoremas, e eu consegui demonstrar os teoremas todos. E aquilo, só que, então, isso foi realmente incrível, foi uma das teses pioneiras, mesmo a nível mundial, de usar computação para resolver um problema de matemática pura, usando o computador como uma ferramenta fundamental. Mas o problema que trouxe como efeito colateral é que eu fiquei apaixonado por computação gráfica. Então, eu decidi fazer um pós-doutorado em Berkeley em computação gráfica, já tinha decidido que a minha carreira ia ser em computação gráfica, quando, de repente, aparece um convite da Rede Globo para eu conversar sobre computação gráfica. E o convite foi para o Manfredo, não foi para mim, o Manfredo, que era o meu orientador, e o Manfredo me chamou para ir. E a Globo estava atrás de um matemático que soubesse computação gráfica para desenvolver o programa todo de computação gráfica da Rede Globo. E é muito interessante. Então, a Globo convidou o Manfredo para ir trabalhar na Globo, e o Manfredo, obviamente, eles achavam que o Manfredo era a pessoa que entendia de computação gráfica, e então eles chamaram o Manfredo para trabalhar na Rede Globo, e o Manfredo me indicou. Ele falou: João, você quer ir trabalhar? Eu não vou, não tem o menor sentido, não entendo nada de computação gráfica. E eu achei que era mais interessante trocar um pós-doutorado em Berkeley por um pós-doutorado na Rede Globo. Porque era uma experiência para mim ir para uma empresa, era uma experiência de... Lá tinha que fazer tudo, porque era um grupo separado, e aprender computação gráfica em todos os aspectos, e não só fazer alguns papers de computação gráfica no pós-doutorado em Berkeley. Então, fiquei 4 anos na TV Globo, montamos toda a parte de computação gráfica, desenvolvimento de software. Foi lá que eu encontrei o Luiz Velho. O Luiz Velho tinha acabado de terminar o mestrado dele no Media Lab do MIT, estava querendo voltar para o Brasil, e nós nos encontramos lá nos Estados Unidos. Quando ele veio para o Brasil, visitou a Globo e acabou... ele foi contratado lá para trabalhar no time,
E quando nós consideramos que a meta foi cumprida na Globo, de desenvolver todo o sistema, fez a primeira geração de vinhetas da Globo totalmente produzidas pelo Grupo do Brasil, design lá pelo Hans Donner, etc., e produção e o software, etc., eu achei que a missão estava cumprida e queria voltar à minha missão original, que era ser cientista. E aí resolvi voltar para o INPA. O INPA sempre tinha me chamado para vir para o INPA, devido à importância que a tecnologia estava assumindo dentro do contexto de matemática. Então, o INPA estava querendo alguém para direcionar aqui essa parte de tecnologia dentro do INPA, e eu disse para o INPA, eu vou, mas eu quero criar um grupo de computação gráfica. Eu tinha descoberto, nas idas nossas aos Estados Unidos, tinha ficado um negócio muito curioso para mim, é que todos os grupos de computação gráfica nos Estados Unidos, ou eles eram dentro de escolas de engenharia, ou era dentro de escolas de informática. Você não tinha, na época, nenhum grupo de matemática olhando a computação gráfica como matemática aplicada, ou pelo menos como aplicação de matemática. Então, eu via ali uma oportunidade, porque eu via os livros, você pegava os livros realmente não dava... Eram livros difíceis, até mesmo para aluno, porque ele não descrevia os modelos matemáticos com a formalização adequada. Entendeu? E eu havia ali uma oportunidade de criar um grupo de computação gráfica para olhar para a computação gráfica com o olhar da matemática, da modelagem matemática. E aí saí da Globo, convidei o Luiz também para vir para o INPA. O Luiz veio também para o INPA e aproveitou, fez o doutorado dele em tempo recorde, que ele não tinha doutorado. Ele fez um doutorado em Toronto, em 2 anos o Luiz fez o doutorado, e aí o grupo, efetivamente, nós começamos o grupo aqui no INPA, e com esse olhar matemático. O fato de olhar para a matemática foi bem interessante, porque, uma vez começando o grupo, começamos o mestrado, obviamente, doutorado, programa de pós-doutorado, e, obviamente, tinha que levantar dinheiro para montar os laboratórios, né, porque o INPA, na época, não tinha os laboratórios nem os computadores adequados, então tive que levantar dinheiro, ir atrás de IBM, etc. Mas outra coisa interessante, você vê com esse olhar da matemática para a computação gráfica, ele tinha um problema, porque não existiam textos, não existiam livros-textos adequados para o curso de mestrado, por exemplo. Isso nos forçou a começar a escrever todos os textos para poder adequar o curso realmente à modelagem matemática. E foi bastante gratificante, e, ao mesmo tempo, você vê como a matemática é mal ensinada. Um dos problemas sérios do ensino de matemática, e eu volto à matemática em educação básica, isso é um projeto até que eu estou envolvido agora como na área de investimento, que é exatamente de você olhar a matemática como uma linguagem. Ninguém ensina a matemática como uma linguagem em lugar nenhum. E as pessoas... Ensinar a linguagem é uma coisa muito difícil. Tá? As pessoas acham que sabem português, a quantidade de brasileiros que sabem português é muito pouca. Eles falam porque estão no dia a dia, mas entender realmente a estrutura da linguagem, entender tudo, é uma coisa muito difícil. Então, eu acho que linguagem, em geral, é uma coisa difícil, por isso que é difícil. Português é uma matéria difícil, ninguém fala, só se fala de matemática. Matemática é difícil, porque é outra linguagem. E agora ainda tem mais uma linguagem aí para complicar a vida aí no ensino básico, que é a parte de codificação, linguagem de programação. Eu, hoje, olhando esse trabalho que foi feito no INPA, foi uma coisa interessante que aconteceu, quando nós começamos a ter um olhar para a computação gráfica do ponto de vista de matemática, quando você chega para um aluno e você, ao invés de estar interessado simplesmente em implementar uma transformação de câmara, eu estou interessado numa pergunta muito mais profunda, que é saber qual é a geometria da computação gráfica, ou então, por que é que uma cor é representada por RGB, por 3 números, um espaço tridimensional, quando, na realidade, uma cor é uma função, o espaço de cores é um espaço de função, um espaço de dimensão infinita. Onde é que está? Como é que você pega um espaço de dimensão infinita e você faz uma discretização desse espaço para a dimensão 3 e funciona? Então, esse tipo de pergunta é o que eu estava interessado. E o que eu descobri é que os alunos adoravam isso. Então, depois, quando nós começamos a dar um curso de mestrado, tem uma primeira matéria que eu acho que tem até hoje, que eu chegava e eu dizia, olha, isso aqui é um curso de computação gráfica com giz e quadro negro. O pessoal ria e era verdade. Não, na primeira
O primeiro curso não se programava, não se escrevia pseudocódigo no quadro, era realmente para estudar quais são os modelos matemáticos da computação gráfica. E o que eu descobri que é realmente interessante, que os alunos de engenharia, da PUC, principalmente, que vinham fazer o curso, tinha muita gente do IME, adoravam. Vários deles, depois do curso, falavam: João, eu não imaginava que matemática era uma coisa tão bonita, o que é que eu faço para aprender mais matemática? Isso realmente aconteceu. Entendeu? Então, isso foi muito gratificante, você montar esse Visgraph do zero, descobrir essa maneira como a matemática é mal ensinada, como a matemática não é vista como uma linguagem. Hoje, eu acho que se eu fosse ensinar na educação básica, eu ia dar um curso de linguística. Eu acho que se um aluno aprende linguística, do ponto de vista de matemática, ele aprende o que é uma língua, o que é a estrutura de uma língua, ele está apto para aprender mais facilmente matemática, português, inglês e até linguagem de programação. Isso eu defendo hoje, esse ponto de vista. Estou envolvido num projeto que está olhando ensino de linguagem para a educação básica desse ponto de vista. Bom, mas voltando, e para encerrar, aí tem mais gente querendo falar. Então, esse é o início do Visgraph. O Visgraph foi um marco no INPA, não só pelo Visgraph em si, o fato de termos um grupo de tecnologia aqui dentro do INPA. Nós começamos a puxar toda a infraestrutura do INPA para a tecnologia, e vimos que a internet era fundamental, e nasce também a internet dentro do INPA. Quer dizer, dentro do INPA, a primeira backbone da internet brasileira, o backbone do domínio .br, pela RNP. A RNP foi fundada no INPA. Quer dizer, Jacó, na época, era o diretor, eu estava envolvido, comecei a me envolver com o projeto e falei com o Jacó para a gente trazer a internet para o INPA, porque estava havendo disputas políticas, acadêmicas, etc. E o INPA, a RNP ficou 10 anos, floresceu no INPA. Acho que teria sido muito mais difícil fazer uma RNP, criar o domínio .br, se não fosse no INPA. E, para vocês terem uma ideia, nessa época, parece uma bobagem trazer a internet para o Brasil, mas você tinha discussões do gênero se TCP/IP, que é o protocolo da internet, seria o protocolo do futuro. Essas eram as discussões. Então, não era só trazer a internet. Trazer a internet já tinha um trabalho assim gigantesco, que significava brigar com o monopólio das telecomunicações, que era muito forte, fazia o ministro das telecomunicações, mas existiam questões científicas, de pessoas que eram doutorados na área de rede de computação, e diziam: olha, eu não acredito no TCP/IP não é padrão OSI e ISO. Então, era vencer essa parte dogmática de acreditar num protocolo que não era padrão, protocolo meio anarquista, que tinha nascido dentro de área acadêmica, e as pessoas não queriam, entendeu? A primeira rede que ia ser implementada no Rio era uma rede que não era a internet. Foi uma batalha muito grande contra o pessoal da área de ciência para montar uma rede internet, apesar de não ser padrão. Então, o fato do INPA ter liderado isso, o fato de ter trazido um grupo de tecnologia para dentro do INPA, isso realmente teve um impacto maior, além de simplesmente ter hoje esse grupo de computação gráfica. Tá? E, para encerrar, eu queria parabenizar o Luiz aí por ter... Eu acabei saindo do grupo, né? Fiquei 10 anos, e aí fui para outro... na realidade, fui empreender. Eu adorei o fato do mesmo jeito que eu adorei computação gráfica, depois eu descobri que eu, na realidade, adorava empreender. Eu adorava fazer coisas novas, fazer inovação. E aí eu saí exatamente para perseguir o mundo do empreendedorismo, de inovação, de investimentos, etc., que é um universo novo que eu descobri. E eu acho fantástico o trabalho aí que o Luiz ficou e levou o projeto adiante e trouxe o projeto aqui até hoje, vários outros pesquisadores. E eu queria aí hoje parabenizar o Luiz por esses 30 anos. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Agradeço aí ao Luiz por ter organizado e nos dar essa oportunidade de lembrar desses fatos que aconteceram ontem, né? Há 30 anos atrás. Então, eu começar a trabalhar com computação gráfica, no meu caso, foi bastante acidental. Eu fiz um doutorado na área de otimização, e na época que começou o movimento para a criação do Visgraph,
eu estava retornando de um estágio de pós-doutorado. E nesse estágio de pós-doutorado, eu tive a oportunidade de tomar contato, primeiro, com alguns assuntos que eram afins à otimização e à computação, que é um professor visitante lá em Cornell, um pesquisador em geometria computacional. E, ao mesmo tempo, essa época, no final do meu doutorado e depois no início do pós-doutorado, foi a época em que foi possível mudar a maneira como a gente se relaciona com o computador. Então, pessoas da minha geração, aí do Jonas, o primeiro contato com o computador sempre a do cartão perfurado, dos decks de cartões que caem no chão e você tem que recolocar em ordem, fazer sorte manual mesmo, assim, das coisas. E eu vivenciei aí, no final do doutorado e no início do pós-doutorado, a explosão, a criação, realmente, dos microcomputadores pessoais. Tá? Em particular, em Cornell, havia um grupo, que não era um grupo de pesquisa, mas um grupo de desenvolvimento para aplicações com o o Macintosh, que tinha acabado de ser lançado. Eu comecei a fazer isso aí como uma coisa completamente lateral, para ajudar na tese da minha esposa, que precisava de alguns programas de visualização que não existiam, também para fazer alguns jogos para os meus filhos, etc. Então, esses fatos fizeram com que, quando eu retornei para o Brasil, que eu achasse, puxa, isso aí pode ser uma área interessante aí para trabalhar. E, realmente, nós começamos a oferecer, assim que eu voltei, nós fizemos um seminário a várias mãos, por exemplo, de geometria computacional. Não que eu soubesse geometria computacional, mas não há melhor maneira de você aprender alguma coisa do que ter que ensinar alguma coisa, né? Então, sem dúvida nenhuma, os melhores cursos, acho, que eu dei na minha vida são aqueles que eu tinha que aprender realmente o material junto com os alunos. É claro que isso só é possível num ambiente como o do IMPA, né? Em que é perfeitamente ok você aprender junto e dizer, não sei, mas vamos aprender isso aí, vamos pensar juntos sobre isso, para a gente, na próxima aula, construir juntos aí o nosso conhecimento sobre isso. Então, a partir dessa primeira contato e desses interesses aí um tanto difusos, né, e vindo aí de várias áreas, nós começamos a trabalhar junto e depois, no futuro, certamente, o meu treinamento em otimização foi importante para a área para a qual eu vinha trabalhar mais, que foi realmente em visão computacional, onde a otimização era uma técnica fundamental. Nesses primeiros anos do Visgraph, foi muito importante também o fato da gente ter uma relação quase que simbiótica com a PUC, em que havia, antes de haver tantas preocupações com a contabilidade de produção, etc., havia uma maneira muito generosa da cooperação entre as instituições. Então, muitos alunos da PUC, além de fazer cursos aqui no IMPA, foram orientados por mim, pelo Jonas, pelo Luiz, pelo Luiz Henrique, mais tarde. E eu acho que esse aspecto foi um dos aspectos mais produtivos e mais prazerosos também, porque você tinha um grupo de pessoas que vinham de formações diferentes, cujos interesses finais podiam ser diferentes, e essas coisas se aliavam realmente para fazer
um trabalho extremamente produtivo e agradável, né? Então, mais tarde, primeiro por conta aí da maneira como as instituições foram se formando, esse contato diminuiu, tá? E a essa altura também a gente já tinha um influxo de alunos aqui do IMPA que permitia tocar os programas de mestrado e doutorado. Mas essa colaboração no início, no meu entender, foi fundamental. Eu me aposentei no IMPA alguns anos atrás, estou atualmente na Escola de Matemática lá da Fundação Getúlio Vargas, aí nos anos iniciais lá de implantação aí do curso de Matemática Aplicada. O nosso esforço foi de criar para as áreas que tinham mais a ver com a FGV, mas agora estava conversando com a Asla, que é uma ex-aluna aqui do Visgraf também. Agora a gente está começando a ter um grupo de alunos por conta aí de cursos que estão sendo oferecidos, que estão fazendo um trabalho muito interessante. Então, eu acho que daqui a alguns anos nós vamos ter alguns desses alunos, por exemplo, trabalhando aqui no Visgraf, com a formação que eu acho que é a formação exata do aluno do Visgraf. Um aluno que sabe matemática e, obviamente, que não tem medo da computação também para poder tornar realidade aí essas ideias. Então, estou bastante contente aí da gente tá tendo a oportunidade agora de trabalhar um pouco com computação gráfica lá no programa da FGV também. Então, em resumo, é um prazer estar aqui e queria registrar também aí meus parabéns aí para o Luiz, para os Luizes e para o Diego, tá, de manter essa ideia firme em ação aqui no IMPA. Obrigado. Bom, meu ponto de vista é o ponto de vista do aluno, que eu fui o primeiro aluno do Visgraf. Diferente do Jonas, eu comecei a fazer meus computadores desde que eu entrei na PUC, mas ainda eram os mesmos computadores de cartão também. E eu fui uma das primeiras pessoas a fazer um desenho num monitor, nesses monitores, não nesse moderno, mas nos monitores que nem o Jonas usava, lá na PUC ainda. E depois eu saí para fazer doutorado em álgebra, que era a coisa mais pura que tinha, mas eu estava sempre ligado no computador e acabei voltando para cá. E aí, quando eu cheguei de volta ao IMPA, eu tinha esse ambiente nascendo aqui, que era a coisa perfeita para mim. Eu tinha essa matemática ótima, que era a tradição do IMPA, e tinha essas outras pessoas que estavam criando essa outra matemática que era casada com o computador. E, além disso, você ainda podia fazer lindas figuras. Então, o que mais que você queria? Você podia programar, sair um programa, sair uma figura do outro lado. Então, eu não queria mais nada. Eu vi, então, aqui nasceu o Visgraf do ponto de vista do aluno, né, eu vi o esforço do Luiz, do Jonas, né, do Paulo César, em criar um conjunto de cursos, um conjunto de livros, de eventos, de atividades, para que os alunos pudessem, então, ter uma base matemática e a vivência da computação gráfica necessária para se tornar um grupo de pesquisa. E eu vi esse grupo crescer e virar uma coisa de excelência. Então, acho que a coisa mais importante que eu aprendi no Visgraf foi a busca pela excelência, que eu uso o Jonas como símbolo disso, que ele me ensinou diretamente, como meu orientador. A busca de excelência na pesquisa, em escrever os artigos e na tipografia, aprender tipografia com Jonas, onde botar as vírgulas, não quebrar a linha aqui, não deixar a linha sobrando na página. Tudo isso é um detalhe, mas não é um detalhe, é tudo excelência, é a excelência em tudo que você faz. Então, isso eu aprendi aqui, e eu acho que não teria outro lugar no mundo, seja, no Brasil, para ver isso acontecer. Eu acho que também isso tem a ver com a generosidade e a visão aberta de direção do IMPA, no caso o Elon, o professor Jacó, que permitiram que isso acontecesse no IMPA, que
uma atividade que, a princípio, não tinha nada a ver com matemática, né? Eu tinha computador, tinha que comprar equipamentos, tinha que fazer figuras, mas o Jonas tinha feito uma tese que usava computador, uma tese importante em geometria. Eu acho, então, que o IMPA, naquele momento, era um momento singular, onde existia tudo isso acontecendo. Acho que as coisas são assim, né? Tem que juntar a sorte com a capacidade. Então, tinha o Paulo César, tinha o Luiz, tinha o Jonas, todos querendo fazer uma coisa, e o IMPA permitiu isso, né? E começou aqui. Isso, do meu ponto de vista, foi maravilhoso. Então, eu fiz uma tese também rápida, porque tinha pesquisadores de fora vindo visitar o IMPA, quer dizer, porque o Jonas e o Luiz convidaram essas pessoas importantes para vir aqui. A gente teve um congresso enorme aqui em 1990, do qual eu tirei um problema de tese, que deu fazer uma tese. E eu agora, então, eu aproveito essa estrutura toda foi criada, tendo o prazer e o privilégio de fazer parte do Visgraf como pesquisador e trabalhar com o Jonas, como trabalhei, com o Luiz agora, e o Paulo César e o Diego, ainda continuando a busca da excelência, que era a visão principal que eu acho que o Visgraf trouxe para a gente. Como o IMPA sendo o lugar natural para se fazer pesquisa em computação gráfica, que a gente chama de matemática aplicada computacional, no fundo. Então, não é computação por computação, mas é a computação vindo da matemática. Então, para mim, era tudo que eu queria, era aliar computação com matemática e ainda fazer figuras bonitas. Então, eu estou muito contente de ter participado dessa história e trabalhar com vocês e com vocês todos que estão aqui, que participaram dessa minha trajetória, né? Muito obrigado. Tá ficando cada vez mais raro poder dizer que eu sou o caçula do grupo. Não, nessa mesa aqui eu sou o caçula mesmo, não tem. Aí, um pouco da minha trajetória, eu fiz computação na PUC, né, trabalhei no TecGraph desde o primeiro período da faculdade. Na época, o TecGraph era muito graph, e eu adorava, né? Na época de jogos, pensar pelas figuras que são bonitas. Aí eu fiz mestrado em linguagem de programação, por alguma razão, por causa do Roberto Jerusalins, que é um dos autores do Lua, colega do Luiz Henrique também. E fiz um mestrado num tema super complicado de implementação de linguagens funcionais, um negócio que, às vezes, eu achava que nem o meu orientador queria discutir comigo, de tão abstrato que era o negócio, né? E aí esse mestrado me convenceu que realmente eu devia voltar para a computação gráfica, porque dava para falar, todo mundo entende, né? Você mostra uma figura, por mais que seja complicado de onde aquela figura veio, pelo menos de algum nível a pessoa se relaciona com aquilo, né? Então, no doutorado, eu fui fazer em computação gráfica, cheguei cheio de ideias do que eu queria pesquisar, acabei escolhendo um orientador excelente, o Simon Rudzinkiewicz, que tinha ideias muito melhores que as minhas, né? Então, eu acabei trabalhando em aquisição de formas por computador, isso antes da indústria cinematográfica usar tanto quanto usa agora, né? A gente estava realmente fazendo esses scanners 3D. E meu contato com o IMPA, na verdade, aconteceu durante o mestrado. Eu vim aqui fazer alguns cursos, fiz um curso com o Luiz Velho, de processamento de imagens, e aí foi o primeiro contato que eu tive realmente com essa... Eu nunca imaginei que primeiro, foi de você se sentir um pouco humilde de um pesquisador já estabelecido, sentar com você e ficar de noite escrevendo artigo para enviar, entendeu? Nunca tinha me passado pela cabeça que isso era uma coisa que acontecia, entendeu? E realmente acreditar na ideia, a gente mandou um artigo para, na época era o NPAR, primeiro congresso de computação gráfica não fotorrealística, mas acabou não entrando, mas depois saiu no CIBGRAP, foi capa, um artigo super legal. Então, eu sempre mantive essa ideia. Fiz curso de geometria computacional com o Luiz Henrique e o Paulo César também. Eu sempre mantive essa esperança de, porque quando eu ia fazer doutorado, ia voltar para o Brasil e ia ser ou professor aqui ou professor na PUC, né?
E aí, quando eles me chamaram para vir aqui, foi uma honra, né? Enorme. Mas eu, realmente, a minha ideia original, desde pequeno, era que eu queria ser matemático. Aí eu cheguei à conclusão de que, esse negócio de matemática vai me obrigar a ser ou professor de matemática ou pesquisador, né? E a outra alternativa era trabalhar com robótica. Mas robótica era um negócio muito caro, né? Você tem que ficar comprando essas peças. Aqui no Brasil não era muito competitivo, né? E depois você vai trabalhar em quê se você trabalhar com robótica, né? Eu sou novo, mas eu também não sou tão novo assim, né? Não era que nem hoje, que você compra um Raspberry Pi, compra já os motorzinhos, conecta, mas que sai usando. Não tinha nada disso, era tudo muito caro. E a impressão que eu tinha é que o computador era basicamente um robô que está parado, mas as coisas estão acontecendo lá dentro, né? Se você parar para pensar, o computador ele é um robô no nível quase quântico, né? Você diz para ele o que você quer que ele faça, ele faz, só que fica tudo lá dentro meio que escondido. O legal da computação gráfica é que a coisa não fica mais tão escondida, né? Então, você está realmente convencendo aquele robô a fazer as coisas e você vê o que ele está fazendo. Eu achava isso uma maravilha, né? Então, eu voltei aqui para o Brasil. Foi uma época conturbada nos Estados Unidos, estava em crise, né? A maior recessão. Aqui no Brasil, parecia imune à crise, ao contrário, estava em ascensão, né? Oi? Não sei o que aconteceu. Não, é o robô, Então, estava num momento ótimo, eu voltei para o Brasil, e fui acolhido aqui no IMPA, que já tinha uma estrutura excepcional. Isso, obviamente, é mérito do Luiz Velho, que é o coração desse grupo. É ele que, no fundo, todos os problemas quem resolve é o Luiz Velho, né? Assim, as coisas continuam funcionando aqui. Quando você percebe, ele não. Eu acho que às vezes você não recebe o crédito que você merece por manter essas coisas todas acontecendo e funcionando e trazendo as pessoas e organizando esse tipo de evento, essa energia infinita que ele tem para fazer isso. E acabei voltando para cá e tenho trabalhado. Eu acho que eu sou a pessoa mais aplicada às vezes eu acho que eu sou a pessoa mais aplicada do IMPA inteiro. E eu tenho alguma dificuldade de, às vezes, atrair os alunos, que é um problema que a gente tem, no fundo, em computação gráfica, né? Porque computação gráfica tem muita matemática, mas tem muita computação também, né? Então, os melhores trabalhos são os trabalhos que envolvem as duas coisas, né? Então, as coisas que eu costumo me envolver são trabalhos que puxam pelo lado matemático, mas precisa também ser muito competente para implementar. Então, às vezes, eu acabo intimidando um pouco os meus alunos que estão ali para dizer que, né, para concordar. Mas é uma coisa que eu acho que é fundamental. Então, eu acho que a gente tem um papel em atrair alunos da engenharia e da computação e ensinar matemática para eles e ensinar computação para os nossos alunos de matemática, porque o que o Jonas disse, que foi um dos primeiros trabalhos dele, foi um dos primeiros que usaram computação para resolver problemas de matemática pura, isso vai ficar cada vez mais frequente, né? Os problemas que a gente está atacando agora em matemática pura são problemas que são maiores, né? Problemas que são mais difíceis de caber na cabeça de um ser humano. Outro dia mesmo, eu estava falando com o Hussein está agora programando para conseguir resolver. O Hussein é o cara menos aplicado que tem no IMPA inteiro, que eu acho. E, no entanto, está às voltas com um sistema algébrico super complicado lá, que ele está tendo que programar para poder fazer sentido das coisas, né? Então, queria dizer que é um privilégio poder fazer parte desse grupo e agradecer aí ao Luiz Velho pela oportunidade de falar. Bem, eu me prometi que ia procurar ser breve, eu vou tentar ser breve. Queria começar dizendo o seguinte, essa comemoração é sobre as pessoas e o seu legado. E eu acho que ficou evidente aí pelo que os pesquisadores do FISGRAPH, até agora, menos eu, falaram. Eu vou tentar complementar, inclusive alinhavar alguns pontos que eles mencionaram. Mas antes eu queria falar uma coisa. Queria primeiro destacar a presença do professor Jacó Palles aqui na plateia. O Jacó foi o diretor do IMPA que mais deu
apoio à computação gráfica. Mas, dizendo isso, eu queria dizer o seguinte, o INPA, eu já falei isso para o César Camacho, ele, inclusive, repetiu isso no discurso quando ele terminou o mandato dele, e eu acho que isso é a pura verdade. O INPA deu muita sorte, porque o INPA teve os diretores certos no momento certo. E isso é não trivial, porque eu estou falando assim, cada diretor tinha uma competência que era necessária naquele momento. E todos eram pessoas extraordinárias, mas se vocês embaralhassem os diretores e as datas, ia dar tudo errado. Mas o INPA deu sorte de ter as pessoas certas na hora certa. Então, todos os diretores do INPA deram um grande apoio para a computação gráfica. O Jacó, por acaso, foi o que deu mais apoio, mas todos os outros deram apoios fundamentais, e sem eles não existiria esse grupo. Como o Jonas falou, eles apostaram numa coisa que, na época, não existia. Então, eles tiveram a intuição e a coragem de fazer esse movimento. Por exemplo, o Elon assim, apostou, porque ele confiava no Jonas, de criar um grupo aqui de matemática aplicada, na época que o INPA era chamado de Instituto de Matemática Pura e Abstrata, né? E a única coisa que ele falou para a gente, que a gente procurou seguir, assim, eu confio em vocês, vocês têm que seguir o padrão do INPA, o padrão de excelência do INPA. Então, a primeira coisa que a gente procurou é ser o melhor grupo de computação gráfica do mundo. E a gente demorou muito tempo, a gente, hoje em dia, é um dos melhores do mundo, e isso graças às pessoas. E eu diria também que essa química foi também, a gente deu muita sorte no Visgraph, porque os pesquisadores do Visgraph, todos eles são pessoas especiais, mas cada um com uma competência que se complementava, né? Eu, atualmente, tenho dito que a matemática está chegando no limiar de uma nova matemática, um grande desafio, porque você tinha a matemática determinística, depois você passou para a matemática probabilística, e agora a nova fronteira é a matemática cognitiva, né? Então, se a gente for ver assim, na composição dos pesquisadores do Visgraph, a primeira coisa, quer dizer, a gente realmente acredita que assim, o nosso grupo é um grupo de matemática aplicada computacional para novas mídias, né? E as grandes inovações do mundo, elas estão fundamentadas na matemática, e tem 3 grandes pilares. Um é a biomatemática, outro é a inteligência artificial, e o outro são as mídias e comunicação, né? Então, se você for ver, dentro da competência desse grupo aqui, né, o Jonas, né, é um matemático que é de geometria diferencial, né, matemática determinística pura, formas, né, fora a capacidade de liderança que o Jonas tem, que é uma outra questão, né, tanto é que hoje ele está liderando, né, a inovação aqui no Brasil, e ele, outra coisa que eu queria falar, na realidade, fazer uma parte aqui, que, na verdade, o Jonas e o Paulo César, eles saíram do Visgraph, mas eles continuam no Visgraph, né, porque o Jonas é do Conselho de Administração do INPA, o Jonas é o representante da indústria no Conselho de Administração do INPA. Então, o Jonas está ajudando exatamente ao INPA continuar inovando nessa parte da matemática aplicada, de levar a matemática para a sociedade, e isso conectado com a experiência que ele teve aqui e que a gente fez junto. Então, ele está ligado com a gente na cabeça, no sangue, em tudo, né? E o Paulo, ele se aposentou do INPA, mas ele não se aposentou, ele está fazendo um trabalho excelente na Fundação Getúlio Vargas, com um grupo de matemática lá, que tem ex-alunos do INPA, ex-alunos do Visgraph, e que a gente está trabalhando junto, fora a contribuição que o Paulo dá para a parte de educação, de matemática, ligado com computação gráfica. Então, assim, esse grupo todo continua trabalhando no Visgraph, né? Então, só continuando, quer dizer, o Jonas, né, a competência dele, né, na área de matemática pura e matemática determinística, né, foi fundamental para toda essa base da computação gráfica, a modelagem e criar os modelos matemáticos, né, conhecidos, né? Só que aí a fronteira seguinte da matemática, né, é ligada com probabilidade. O Paulo fez probabilidade e otimização,
né, que são as ferramentas que juntam com essa matemática. Quando você não consegue ir na matemática determinística, você tem que colocar a matemática probabilística. E aí você tem a área de visão computacional, você tem a área ligada com problemas perceptuais, que essas coisas entram de maneira muito forte, né? E a gente sempre procurou juntar tudo isso. Então, assim, desde o começo, a gente juntou as coisas clássicas de computação gráfica, modelagem geométrica, renderização, com visão computacional, processamento de imagem, né? E daí o Paulo trouxe essa expertise para cá. Foi fundamental, assim, no momento certo, a gente começou a dar cursos disso e ter, assim, a base da inteligência artificial aqui no grupo, né? E aí, assim, o Luiz Henrique é um cara que, assim, tem uma formação completa de entender a ciência de computação como ciência de computação e, ao mesmo tempo, pelo lado abstrato, de álgebra, e assim, juntou com o que a gente fazia em modelagem, em animação, e tem o lado artístico também, que é uma outra questão, né? E aí, assim, se for pensar, o Diego, né, ele tem o lado de computação pelo lado de linguagem, e ele é um dos maiores especialistas em GPU, que é o que está a parte de computação que está mudando a maneira de fazer ciência no mundo, né? Então, assim, a gente tem todos os ingredientes hoje exatamente desse novo desafio que é a matemática cognitiva, da inteligência artificial, né, de fazer coisas que estão afetando cotidianamente o mundo, né? O Jonas mencionou a internet, aí você junta a internet com as novas mídias, né? Realidade virtual, realidade aumentada, plataformas móveis, né? Isso está mudando o mundo, está mudando a política, está mudando a maneira das pessoas se relacionarem. E a gente está começando a fazer o futuro disso. Nosso programa hoje é isso, é matemática aplicada computacional para novas mídias, para fazer o futuro da ciência, o futuro da experiência que vai ser na sociedade. E a gente tem uma responsabilidade como cientista de fazer isso direito. E essa contribuição que a gente pode dar. Eu, só para fechar aqui, queria fazer um contraponto com o que o Jonas falou e com o Paulo falou, que assim, a minha carreira foi um pouco ao contrário da carreira do Jonas. Eu gostava de matemática, tinha facilidade com matemática, mas não me interessava por matemática, né? No começo, na minha infância e adolescência, eu gostava de arte, né? Então, eu fiz teatro, cinema, pintura, desenho, e assim, a matemática era uma coisa que estava lá, assim, eu tinha que estudar matemática, fazia as provas e tirava nota boa, porque tinha certa facilidade, mas não estava ligado em matemática, né? Só que teve dois fatos que me ligaram ao INPA. Um é que eu escrevi no livro dos 50 anos do INPA, eu estudei no Colégio Santo Inácio, eu tinha um professor que era o professor Jacques Chambriard, e ele organizou uma visita dos melhores alunos ao INPA, na sede antiga do INPA, né? Então, foi uma coisa que eu esqueci, assim, depois que aconteceu, e me lembrei só quando me pediram para escrever sobre a minha ligação com o INPA nesse livro dos 50 anos do INPA, né? Então, me lembro que eu fui lá com esse grupo, né, no INPA, e era no prédio lá na cidade, assim, aquela casa, assim, casarão, com os quadros negros, as pessoas assim. E aí alguém me falou assim: aqui só tem maluco. Aí eu fiquei assim olhando, né? E me impressionou muito isso, né? E acho que ficou na minha cabeça ali, né? E o tempo foi passando. Eu sei que do mesmo jeito que o Jonas, né, foi levado, né, à computação, né, eu comecei a trabalhar em televisão, comecei a ficar fascinado por tecnologia e descobri que tinha um computador que eu podia desenhar com o computador. E aí eu disse, poxa, então vou juntar a arte com tecnologia, e fui seguindo essa carreira de fazer animação com computador, né? Fiz o primeiro filme de animação por computador aqui no Brasil, fui para o Canadá, para o National Film Board, né? E dei sorte de ir para o MIT, né? Quando eu voltei, né, conheci o Jonas, e aí eu descobri que qualquer coisa relevante, significativa, ligada com computação gráfica,
base é a matemática, e é uma matemática muito sofisticada. Aí eu passei a dedicar assim, todo meu foco à matemática, mas exatamente a juntar essas coisas, quer dizer, que é o que a gente faz aqui, que eu acho que também é uma outra questão. A gente está voltando à era da Renascença, a gente está voltando à era do Leonardo da Vinci. Então, eu acho que a formação de um cientista, quem quer mudar o mundo, que é o que a gente quer aqui, é exatamente você tem que entender de todas essas coisas. Tem que entender de matemática, de linguagem, você tem que entender de arte, de cultura, de humanidade. É isso que vai fazer mudar o mundo, né? E eu diria assim, que todas as pessoas que estão aqui e todas as pessoas que passaram por Visgraf são pessoas especiais, porque ela tem esse talento. Ninguém aqui é só matemático. Aqui, todo mundo é matemático, artista, e uma pessoa completa. O Diego é impressionante, ele toca piano de uma maneira assim, dança muito bem, né? Então, assim... Bem melhor do que toca piano. E o Luiz Henrique também é um excelente, uma pessoa assim, que tem uma sensibilidade para a arte, né? Um talento para essas coisas. O Paulo César também, o Jonas. Então, assim, e qualquer uma das pessoas que participou do nosso grupo tem esse espírito. E eu acho que isso é o que vale a pena. E é por isso que a gente está comemorando aqui. Obrigado, gente. Então, agora, só queria dizer o seguinte, tem esse e-mail, visgraf30@gmail.com, mandem para a gente as suas visões. Visão pode ser foto, pode ser pensamento, pode ser o que for, poema, né? E a gente vai arranjar um jeito de deixar isso eternizado aí no repositório dos 30 anos do Visgraf, né? E aí, para terminar, como diria Oswald de Andrade e outros brasileiros que eu gosto, chegou a hora do rabigalo, o nosso coquetel. Obrigado.